Bem-vindos ao canal Projetos e Artigos que Marcaram Época. Eu sou Newton Sebraga e aqui estão todas as revistas, centenas delas em que eu escrevi artigos e publiquei projetos. E como vocês podem ver, eu tenho a maioria desses projetos funcionando e montados. O tipo de projeto que eu escolhi para comentar nesse vídeo, ele saiu numa revista eletrônica Total número 14 de 1989. Naquela época, já da revista Saber Eletrônica, a gente tinha publicado muitos projetos de transmissores. Era um assunto assim fascinante, né? Você poder falar e ver a sua voz sair num aparelho distante. E é lógico que os nossos leitores queriam que esse distante fosse cada vez mais distante, né? Então, aqueles microtransmissores que a gente publicou, né? Como todo mundo lembra do Scorpion, né? Lembra do microtransmissor de FM, né? Já não contentavam nossos leitores. Mesmo havendo restrições legais, porque você não pode transmitir sinais, certo? Além de uma certa distância que naquela época eles chamavam de âmbito domiciliar, quer dizer, qualquer coisa que saísse da sua casa era considerado transmissão ilegal. Você poderia ser autuado, né, seu equipamento apreendido e você responder processo, né? Não era possível você ter transmissores potentes. Mas nossos leitores não queriam saber disso, né? Para eles, certo, não importava até onde ia isso, né? E mesmo sendo ilegal, alguns por morarem, por exemplo, em fazendas, não tinham esse problema. Dentro de uma fazenda eu posso colocar um transmissor de 500 metros, 1 quilômetro, que eu não vou interferir ou prejudicar ninguém, né? Então vejam que tinha muita gente que pedia para a gente transmissores mais potentes. Nós dávamos o alerta, né? Você não pode operar além de certa potência, colocar antena externa, usar isso como uma emissora, né? Hoje a gente fala emissora pirata. Naquela época eles que usavam para amenizar, né? Emissora comunitária. Hoje também alguns usam isso, né? E a gente vê aí em algumas cidades, em algumas localidades, muitas emissoras que não são homologadas e que operam como emissoras comunitárias, né? Na realidade, elas podem ser autuadas a qualquer momento pelas autoridades que cuidam das telecomunicações. Mas o fato é que, mesmo alertando os nossos leitores que eles deveriam ter cuidado na operação desse transmissor, deviam observar as restrições legais, nós acabamos por publicar um potente transmissor de FM que tinha um diferencial, ele era modulado por um varicap. Por que isso? Era uma maneira também de a gente mostrar uma nova tecnologia, não uma nova tecnologia porque ela já existia, mas a aplicação da modulação por varicap. Os transmissores que a gente havia feito, eles eram basicamente um transistor oscilador. E o sinal de áudio, ele alterava as características de oscilação do transistor, e não do circuito ressonante. Ele modificava a carga que representava o transistor no circuito oscilador, e com isso ocorriam pequenas variações de frequências que representavam a modulação. Não é o meio ideal de se modular um transmissor de FM. Para modular, você tem que alterar a frequência, e isso no circuito ressonante que determina a frequência desse oscilador. E foi o que nós fizemos. Nós utilizamos o quê? Um varicap. O varicap é um capacitor eletrônico. É um diodo que muda de capacitância com a tensão. Ele é usado em muitos circuitos de sintonia, por exemplo, que permite que você varie a frequência sintonizada usando um potenciômetro e não um capacitor variável. O potenciômetro é um componente mais fácil de você usar. E ele também não tem o problema de que você, a uma certa distância, ele altera o circuito. Então você pode fazer a sintonia de um circuito por uma tensão aplicando num varicap. Quando você aplica a tensão no varicap, ele muda a sua capacitância. Então nós ligamos esse varicap em paralelo com o circuito oscilador. E esse circuito oscilador tinha um diferencial, conforme vocês podem ver aqui, e podem acessar o artigo se quiserem montar. Ele usava 2 transistores em contrafase, porque assim se obtém mais potência. Então se utilizava 2 transistores comuns.
E assim era possível você obter uma boa potência, ele dava mais de 2 watts de potência, e com isso mandar o seu sinal a distâncias elevadas. E foi um circuito que marcou a época, porque também nós demos uma possibilidade que eu acabei de mostrar, que é de você montá-lo numa placa de circuito impresso que tinha o padrão da matriz de contato. Então era muito fácil você fazer a montagem, porque você não precisava planejar e nem, vamos dizer, corroer a placa. Hoje você pode montar ainda isso numa matriz de contato, ele funciona. É meio crítico, porque circuitos de RF e matrizes de contato não combinam bem. Dá para montar, mas você pode ter algum problema de instabilidade, eventualmente, e até da produção de harmônicas, porque esse circuito ele é ruidoso. Ele gera o sinal fundamental e gera diversas harmônicas que podem interferir em aparelhos próximos. Hoje nem tanto, porque o nível de interferência dentro das casas hoje já é elevado pelos equipamentos que a gente usa. Mas naquela época não, nós tínhamos a TV analógica, e se você colocasse, certo, esse transmissor em operação na hora da novela, você ia ter uma bela encrenca, né? Porque ele ia interferir no televisor. Coisas desse tipo. Se seu vizinho tivesse com o FM ligado, eventualmente também ele poderia estar sofrendo interferências do seu transmissor. Você pode montar ainda, olhando o artigo original aqui no link que está na descrição deste vídeo. Inscrevam-se no nosso canal, deixem o seu like e aguarde por mais um dos nossos circuitos que marcaram a época.